2003, vale para 2003, vale perfeitamente para 2003. Agora, consertar o desequilíbrio da Previdência, tranquilamente você pode remover 10% de informalidade. Hoje, 57 de cada 100 brasileiros estão empurrados por biscate. Isso é recente. Até 1º de maio de 2003? Até 1º de maio de 2003 é possível começar... remover. Não, claro que não. Mas você não salário mínimo pode... Não, você pode pagar porque é gradual. Você pode pagar porque é gradual, porque esse conjunto de outras providências, na reforma tributária, na superação do déficit externo, se você reduzir 1% a taxa de juros, você economiza 4 bilhões e 200 milhões de reais. Se você reduzir 10%, a Previdência que hoje arrecada 69 bilhões, passa a arrecadar 85 bilhões e acabou o déficit. E veja, isso não é impossível, porque o Brasil, quando eu fui ministro, não tinha este nível de informalidade e a Previdência tinha superávit. Portanto, é perfeitamente praticável. Nós temos que remover esses fatalismos que aceitam absurdos que não podem mais ser aceitos. Tá certo. Candidato, no próximo bloco a gente volta. Depois do intervalo a gente vem com a segunda parte da entrevista com o candidato Ciro Gomes. E voltamos à entrevista com o candidato da Presidência da República pela Frente Trabalhista, Ciro Gomes. Candidato, o seu ex-coordenador de campanha, o senhor José Carlos Martinez, renunciou depois de insistentes denúncias de negócios nebulosos com o senhor Paulo César Farias. O senhor chegou a dizer que esse era um assunto particular e que não era de sua responsabilidade. Mais tarde, depois que ele renunciou, o senhor disse que as denúncias foram uma inominável violência contra ele. Ora, o senhor considera que uma investigação que começou na época do governo Itamar Franco na Receita Federal e que originou um processo no Ministério Público é uma inominável violência contra alguém? Satanizar uma pessoa sem lhe dar a defesa, seja ela quem for, estou falando em tese, eu acho uma inominável violência. As acusações, vamos logo lembrar, eu aceitei o afastamento do coordenador, ele saiu da campanha para se defender, porque esse é o meu dever. Quer dizer, em Roma, a mulher de César não basta ser virtuosa, tem que parecer ser virtuosa também, e foi sempre assim que eu agi na minha já extensa vida pública. Agora, negócios, a acusação a ele são de 91, isso tem 11 anos. De lá para cá ele foi coordenador da campanha de Fernando Henrique, participou do governo Fernando Henrique nos 2 mandatos, o presidente jantou na casa dele em dezembro desse ano, convidando o PTB para permanecer na base do governo, para oferecer ministérios, já toda uma farta informação sobre isso. Veio uma acusação. Quando eu ouço a acusação, era de um empréstimo. Ele me mostra a declaração de renda em que o empréstimo estava registrado. Eu dou essa declaração. Na sequência, outros informes chegaram. Aí eu aceitei o afastamento dele e disse a ele numa carta que ele se defendesse para provar sua inocência. Se ele for inocente, tudo bem. Se ele não for inocente, já não temos mais nada com isso. Bom, o senhor falou que a denúncia é de muito tempo atrás, mas um erro, porque não veio à tona, deixa de ser um erro agora? Depende do nível de informação que eu tenha. Eu não posso satanizar uma pessoa que o nível de informação que eu tinha era exatamente um documento que ele me mostrou que foi um empréstimo regular declarado na Receita Federal. Mas vamos pegar um outro caso que tem certa semelhança. O ex-secretário-geral da presidência do governo Fernando Henrique também foi satanizado e não havia provas contra ele. Não por mim. Tome as minhas declarações da época que você vai ver. Eu acho que eu sou contra essa coisa de trucidamento moral. O senhor chegou a dizer na época que Fernando Henrique não era corrupto, mas era leniente com a corrupção. Não sobre este caso. Eu estava me referindo à nomeação simultânea 2 vezes no superintendente da Sudam, ligado ao senhor Jader Barbalho, que todo mundo sabia. Estava me referindo a um caso concreto de corrupção no DNR que eu, Ciro Gomes, disse a sua excelência, o presidente Fernando Henrique Cardoso, na sua sala. Agora, mas para resumir, o senhor acha que o senhor chegou a falar em negócios privados. O senhor acha que é um negócio privado? A essa altura já não posso ser eu mais afirmar isso, porque de fato há uma denúncia, ele pediu para se afastar da campanha e disse que é inocente. Eu espero que ele prove a sua inocência e depois nós voltamos a falar sobre o assunto. Então o senhor não se envolverá com esse assunto até que termine e o senhor já não põe a mão no fogo pela inocência dele? Não, eu também não o condeno, como acho que é um prudente. Um presidente da República tem na sua mão muito poder. Eu estou me preparando para ser presidente do Brasil. Um presidente não pode ser injusto, ele tem que ser severo, mas ele não pode ser injusto. Então o que eu acho que deve fazer? Ele se afasta, se defende, se ele for inocente, volta normalmente às nossas relações. Se ele for culpado, nós não teremos mais nada a ver com isso. O senhor tem expectativa de que ele volte a dirigir a sua campanha? Não, a minha campanha eu não sei, mas eu gostaria muito de que ele demonstrasse a sua inocência, porque o PTB foi fundamental, foi corretíssimo na construção da Aliança Trabalhista. O seu vice, Paulo Pereira da Silva, também está sendo acusado de ter usado mal verba federal quando era presidente da Força Sindical. Isso já foi desmentido, não tem um papel, não tem um documento, não tem absolutamente nada. O Paulo é um homem simples,
um homem de patrimônio absolutamente modesto, um homem que não tem sigilo bancário, que não tem sigilo fiscal, contra ele não tem nenhum procedimento formal. Candidato, o senhor vai desculpar, mas há duas investigações contra ele, uma na Corregedoria da República e outra no Ministério Público. Vai me desculpar você, não há nenhuma investigação contra ele no Ministério Público e a Corregedoria está investigando uma coisa do FAT que envolve Fundação Teotônio Vilela, que já foi condenada, Fundação do PSDB, e ninguém diz nada, e a questão do FAT está sendo investigada na Está investigando não, mas ele também. Não, ele pessoalmente, absolutamente não. A Central Sindical absolutamente não. Ele não dirige a Central Sindical. Todas as questões irregulares que aconteceram ali foram noutra gestão do Medeiros, que está inclusive apoiando o Lula. Candidato, há uma denúncia contra o seu vice. Não há nenhuma denúncia. Quero afirmar categoricamente ao povo brasileiro, não há nenhuma denúncia. A Corregedoria não denuncia ninguém, Ana Paula, desculpe. Ela está investigando, candidato. Desculpe, Corregedoria é um órgão do governo federal. Que serve para apurar denúncias de corrupção, não, isso aí foi criado para cobertar a corrupção do governo Fernando Henrique. Isso não me cabe avaliar. A mim cabe. Todo mundo sabe quando é que foi criada a Corregedoria Geral da União. E mesmo ali não se faz denúncia. Quem faz denúncia é o Ministério Público. Ali se apuram denúncias de corrupção. Não, ali não se apura denúncia de corrupção. Existe um relatório dessa Corregedoria contra o seu vice. Não há relatório nenhum contra o meu vice. Eu quero afirmar categoricamente isso aqui de uma forma definitiva. O senhor está seguro que vai acontecer com o seu vice a mesma coisa que aconteceu com o seu coordenador de campanha? Estou seguro de que contra o Paulinho não há nenhuma acusação que justifique qualquer tipo de suspeita sobre ele. Bom, o senhor poderia, por favor, me definir em 2 ou 3 palavras Tasso Gereissati? Um grande estadista. Fernando Henrique Cardoso. Presidente que falhou profundamente, tendo a oportunidade de dar ao país um outro modelo. Leonel Brizola. Um grande brasileiro. Antônio Carlos Magalhães. Um político extraordinário no Brasil, dúbio, complexo na sua personalidade, desperta ódios e paixões tremendas. Bom, eu fiz essas perguntas porque, para compará-las com declarações anteriores do senhor sobre essas mesmas pessoas. Na questão do Tasso Gereissati ou do próprio presidente Fernando Henrique, isso me parece coerente. Mas com relação, por exemplo, ao senhor Leonel Brizola, o senhor disse em 23 de março de 93 que ele era um populista, a mais fina flor do atraso. Desde 93 nós éramos colegas. Tivemos 1000 episódios em que estivemos juntos, convergentes, tivemos afinidades, e 1000 episódios em que tivemos divergências. Qual é a questão que se põe de incoerência entre você ter uma vida extensa na vida pública, com 1000 cenários, 1000 contextos, em que você converge em 90% das questões e diverge em 10% ou em 20%, para provar agora que há uma incoerência ou uma contradição? Em relação a Antônio Carlos Magalhães, o senhor disse há bem menos tempo, em junho de 99, que tudo que não presta na história republicana tem o ACM. O senhor disse também que a ACM era mais sujo que pau de galinheiro. Nós tivemos uma briga, fomos colegas, governadores, fomos muito amigos durante muito tempo, e ele, durante a época do PROER, da questão do Banco Econômico, defendeu com grande intransigência uma coisa que eu ataquei com grande intransigência. Tivemos esse entrevero, em seguida morreu o filho dele, eu liguei para ele e nós refizemos a nossa relação. O senhor não acha que essa contundência que o senhor tem às vezes nas declarações, em juízos sobre as pessoas, quando o senhor depois faz as pazes, por razões de conveniência política, de conveniência eleitoral, não fica difícil para o eleitor entender? Não se faz pazes assim. O que interessa no entendimento político é o interesse nacional. Eu não tenho nada para dar para ninguém. Não tenho nenhum interesse subalterno para patrocinar. E eu estou procurando construir uma ampla aliança porque compreendo o tamanho e a gravidade do problema brasileiro. Não acredito em salvadores da pátria. Tenho um conjunto de propostas que, para se viabilizar, precisam de uma ampla unidade nacional, de um amplo diálogo nacional, e por isso eu me comporto assim, procurando somar tudo que eu puder somar. Tá certo. Daqui a pouco você vai ver a terceira e última parte da entrevista com o candidato Ciro Gomes. E voltamos para a última rodada de perguntas ao candidato da Frente Trabalhista, Ciro Gomes. Nós vamos encerrar quando completarmos os 20 minutos previstos para essa entrevista. Candidato Ciro Gomes, o senhor se define como um candidato de centro-esquerda, mas está fazendo aliança com partidos claramente conservadores, como é o caso do PFL. Quais são as suas coincidências programáticas com o PFL? Bom, vamos por partes, não é? Primeiro, o PFL não tem aliança com nenhum candidato. Uma banda do PFL, governista, segue com o candidato governista. Uma banda do PFL que rompeu com o governo está comigo. Qual é a afinidade? Sim, o PFL de São Paulo está com o governo, o PFL do Paraná está com o governo, o PFL de Piauí está com o governo, o PFL de Pernambuco está com o governo, e a banda que rompeu está comigo. Qual é a afinidade com o meu programa? Bom, mas eles estarão no seu governo? O PFL será governo de novo? Eu não tenho compromisso nenhum.